Dica Enem, preste atenção, meu amigo. Eletrólise que tem por finalidade isolar substâncias, muito utilizado para, por exemplo, colocar um metal em uma determinada área, cobrir algo com metal, isolando a forma metálica. Eletrólise, um processo não espontâneo, diferente da pilha que é espontânea, né, pessoal? Eletrólise. Importante saber que na eletrólise, você tem uma formulazinha matemática que leva uma conta quantitativa que pode ser preciosa para a sua prova. Duas coisas que você tem que ficar muito atento quanto às contas envolvendo eletrólise. Primeiro, que você vai usar uma expressão da física conhecida como kit. Q, que é igual a U vezes T. Em que Q é a quantidade de carga que nós temos. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha? Sem dificuldade, quantidade de carga elétrica. Unidade. Coulomb. Como que eu calculo essa quantidade de carga elétrica? Em Coulomb. Multiplico pela corrente, pela intensidade da corrente elétrica. Unidade, ampere. Vezes o tempo. Unidade, segundo. Kit. Tá, Jonas, como é que eu uso isso? A questão vai falar para você o seguinte. Foi aplicada uma determinada corrente, preste atenção na unidade, em ampere, porque às vezes eles põem em miliampere. Por um determinado tempo, preste atenção que o tempo tem que ser em segundos, e eles põem em minutos. Então você tem que transformar. Transformado, você multiplicará aquela corrente que foi aplicada, vezes o tempo com o qual ela foi aplicada. E você vai achar a quantidade em Coulomb daquele período no qual a corrente ficou passando. Ok? Tranquilo? Quantidade de carga elétrica. Show de bola? Maravilha? Tá, Jonas. E o que isso vai me ajudar a resolver uma questão de eletrólise? Uma vez que você achou a quantidade de carga elétrica, certamente a questão vai perguntar para você, sabe o quê? Qual foi a massa do metal obtido durante essa eletrólise? Bom, hein? Outra pergunta que ele pode fazer: quantos mols de elétrons foram envolvidos durante essa eletrólise? Com certeza um dado da questão será que 1 Faraday equivale a 96.500 Coulomb. Opa! 96.500 Coulomb. Então já estou falando da quantidade de energia, porque aquela quantidade de carga elétrica em Coulomb que a gente já tinha, 96.500 Coulomb, faz referência à mesma unidade da quantidade de carga elétrica que a gente calculou. Tá, João? E daí? Então presta atenção. 1 Faraday, 96.500 Coulomb, equivale a 1 mol de elétrons. Você fala, hã? Assim, ó. Para que eu reduza, por exemplo, o cobre 2+, a cobre 0, cobre 2, a cobre 0, sua forma metálica é o cobre 0, eu preciso de quantos elétrons? Eu preciso ganhar 2 elétrons, ou melhor, 2 mols de elétrons para cada mol de cobre 2 que eu quero reduzir a cobre 0. A relação é de 2 para 1, então é importantíssimo você observar qual é o metal. Se for cobre 2, se for ferro 3, então para cada mol de ferro 3, serão 3 mols de elétrons para ir a ferro 0. É importante você observar isso, porque o que ele está dizendo? Que para cada mol de cobre no primeiro exemplo, eu precisei de 2 mols de elétrons. Portanto, eu precisei de 2 vezes o que 1 mol de elétrons equivale em termos de quantidade de carga elétrica. Ou seja, eu precisei de 2 vezes 96.500 Coulomb. Olha que legal. Tá, Jonas, entendi. Então calma, vamos finalizar. Lembra que eu te falei que a questão vai falar para você que foi passada uma corrente num determinado momento
durante um determinado tempo, ficando atento que se ele não te der a intensidade da corrente em ampere, você precisa passar para ampere. Se ele não te der em segundos, você precisa passar para segundos. E aí você achou uma quantidade de carga elétrica medida em coulombs? Pois é. Com essa quantidade, quantos mols de elétrons você conseguiu? Aí você vai fazer uma regra de 3 com quem? Com aquele que multiplicou 96.500 coulomb. Coulomb em cima, coulomb embaixo. Se 96.500 coulomb vezes, no caso, vamos pegar o caso cobre? 96.500 coulomb vezes 2 mols, porque para cada mol do cobre 2, eu preciso de 2 mols de elétrons. Então, 2 vezes 96.500, porque 96.500 é por mol. 2 vezes 96.500 está para 2 mols de elétrons, ou está para 1 mol do cobre metálico produzido. Preste atenção. A quantidade que você encontrou em coulomb naquela corrente, naquela intensidade de corrente, naquela variação de tempo, está para quanto? Para X. Se você quiser achar o número de mols, normalmente ele vai querer saber a massa do metal obtido. E aí você tem que ficar atento que, às vezes, 1 mol daquele metal para ser obtido, como foi o cobre 0, precisou de 2 mols de elétrons, ou seja, precisou de 2 vezes 96.500. Portanto, durante aquela intensidade de corrente, durante aquela variação de tempo, qual foi a quantidade produzida, você já tem esse valor. Então, qual foi a quantidade do metal correspondente? Coulomb em cima, coulomb embaixo. Se você tem a massa de 1 mol do cobre, massa de 1 mol do cobre em cima, massa que eu quero obter embaixo. Fechou a questão. Isso é importantíssimo. Essa questão, quando cobre eletrólise em termos de análise quantitativa, é uma questão de praxe, onde o pega vai estar assim, ó. Para cada mol do metal produzido, eu posso ter 2 mols de elétrons sendo necessários e não apenas 1 mol, o que multiplicaria o Faraday por 2. Gostou da dica? É uma dica preciosa, é uma dica quantitativa. Preste atenção, assista de novo, analise tudo que foi colocado, gabarite a prova de Química do Enem. Sou o professor Jonatas Gonçalves, não deixe de se inscrever no nosso canal Química Resolve no YouTube e curtir a página no Facebook Química Resolve. Um beijo e vejo vocês na próxima dica. Até mais.